Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Pois é, hoje, na correção de questões do Enem 2020, nós iremos abordar um sistema econômico que basicamente escancarou as desigualdades sociais no Brasil. Pois é, hoje nós iremos discutir sobre as políticas neoliberais da década de 90. Portanto, separe o caderno, separe a caneta, porque a questão ela é muito importante, porque nos amplia bastante a análise política do que acontece, inclusive, hoje. E aí, partiu para mais uma correção de questão do Enem 2020? Vamos lá comigo? Essa questão, ela é uma questão muito legal, porque ela já traz alguns contextos da nossa história recente. E por trazer alguns contextos da nossa história recente, a gente começa a analisar aos nossos próprios olhos os fatos que emergem e acaloram aqui na minha frente. Para tanto, vou fazer a leitura da questão e aí a gente amplia a nossa discussão. Vamos lá? É difícil imaginar que nos anos 1990, num país com setores da população na pobreza absoluta, quando a gente diz pobreza absoluta, a gente está falando de um dado muito importante em que, pensando a nível mundial e estimativas e colocações da ONU, são pessoas que vivem com menos de um dólar por dia. Na pobreza absoluta e sem uma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programa de geração de emprego, de assistência social, de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia a dar uma resposta adequada a tudo isso. Se a gente analisar desde a consolidação do que nós vamos chamar de Estado moderno, a função do Estado ela é essencialmente cuidar do seu povo. A função de Estado ela é essencialmente cuidar do seu cidadão e garantir. E aí cada um se atribui e se organiza de um jeito, mas essencialmente garantir, a partir dos impostos que são cobrados à população, segurança social, direitos sociais, tais como moradia, educação, trabalho, renda, alimentação. Entretanto, com o acalorar a partir da década de 90 e a ampliação de políticas neoliberais, que, inclusive, o Brasil não vai ficar fora. Aliás, a nova república, mais especificamente a partir de Collor de Mello, vai se apropriar para uma política neoliberal. E esta política neoliberal, ela parte do pressuposto de um enxugamento do Estado. Um enxugamento do Estado e um crescimento do mercado. Ou seja, uma política, sim, que se há a adoção de políticas neoliberais e a diminuição do Estado. No caso do Brasil, esse discurso veio muito carregado a partir da crise que o Brasil passou na década de 80, principalmente as crises hiperinflacionárias e os diversos programas falidos econômicos que correram durante o governo de Sarney. Na década de 90, com o medo do Estado corromper um sistema, a discussão das privatizações e do mercado começam a ganhar força cada vez mais. E qual é a ideia? Aquele papo padrão. Se o Estado não tiver muitos olhos para vários benefícios ou para várias condições, ele consegue se dedicar mais a um ou outro. Entretanto, não é isso que acontece. Entretanto, a captação e a acumulação de riqueza se efetiva cada vez mais. Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de que medidas? Então é um contexto de neoliberalismo e isso vai priorizar em que medidas? Vamos lá. Expansão dos investimentos nas empresas públicas e nos bancos estatais. Bom, se nós estamos caminhando por uma política neoliberal, onde a própria questão traz, vejam, a própria questão traz
um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego. Perceberam? A própria questão está trazendo isso. A própria questão está trazendo este abandonar do Estado em relação aos benefícios sociais. E se a própria questão está nos trazendo isso, é claro que não vai ter uma expansão dos investimentos nas empresas públicas. Pelo contrário, o que vai acontecer é um enxugamento dos investimentos das empresas públicas e principalmente um constante processo de privatização. Então não pode ser a A. B. Democratização do crédito habitacional e da aquisição de moradias populares. Programas de aquisição das moradias populares, eles vieram à tona e subiram como emergência a partir do programa Minha Casa Minha Vida, organizado e desenvolvido durante o governo Lula. Entretanto, é muito claro pensar que o início da questão já nos dá o período. Ele coloca o seguinte: é difícil imaginar que nos anos 90, o governo Lula inicia nos anos 2000. Quando a gente coloca democratização do crédito habitacional, nós já estamos falando do início dos anos 2000. Principalmente com a política da Minha Casa Minha Vida. Tá bom? E a própria questão já nos traz, é só analisar o contexto histórico. Olha só, é difícil imaginar que nos anos 90, tá bom? E nos anos 90, toda a pauta vai ser essencialmente uma pauta neoliberal. Enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária empresarial. Gente, aí que tá. Quando a gente pensa em política neoliberal, nós estamos pensando em cada vez mais um enxugamento, mas é um enxugamento não da carga tributária, é um enxugamento do Estado, tá bom? E a carga fiscal individual, pelo contrário, os anos 90 representou cada vez mais, e para cada ano que passa, um aumento da tributação da população de uma maneira geral. O que acaba gerando alguns contextos bem antagônicos, porque se vende uma ideia da diminuição do Estado, mas ao mesmo tempo o Estado se aumenta a necessidade, ou se aumenta a carga tributária para com o seu povo. Beleza? Então não pode ser essa C. D, gente, sempre lembrando que a questão está apontando 90. Reformulação do acesso ao ensino superior e do financiamento científico nacional. Embora nós tenhamos programas tais como o FIES, o ProUni, há um tempo atrás o Ciência Sem Fronteiras, que eram financiamentos do Estado para o aumento do ensino superior, a construção de universidades federais, isso não aconteceu nos anos 90. O início da questão, ela já nos ajuda por demais responder todas as alternativas. É difícil imaginar que nos anos 90. Beleza? Vamos lá. E aí a gente vai para aí. Reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário. Políticas macroeconômicas, inclusive, a gente analisar o Plano Real, que se apresenta em 1993, se consolida em 1994, e assim, essa diminuição do Estado, principalmente com a privatização de grandes empresas estatais. Dentre a privatização de grandes empresas estatais, nós podemos destacar, sim, a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje se recebe e se apresenta apenas como Vale. Beleza? Então, essa é a questão alternativa E. E de eu acertei. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar até aqui. É um assunto bem complicado, é um assunto que emerge as desigualdades sociais, mas muito importante para nós compreendermos alguns movimentos que costumam ocorrer. Se inscreva no canal, compartilhe, curte, afinal, conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Partiu ajudar mais gente para a gente criar uma grande comunidade de educação. Um grande abraço e vamos juntos até o final.